Eu quero, nesse momento, agradecer a presença de cada um dos irmãos, dos amados amigos, né, que estão nos assistindo e nos acompanhando em nossas transmissões diárias. Eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos para nós orarmos e apresentarmos as nossas vidas ao nosso Deus e pedindo que Ele venha usar de grande misericórdia para conosco e que a sua palavra que vai ser ministrada ela possa vir como refrigério, algo que venha trazer edificação e salvação para as nossas vidas. Oremos, soberano nosso Deus e amado Pai, eu quero te louvar, te exaltar e engrandecer o teu nome, por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos vivos e assim reconhecer o teu senhorio e que o Senhor venha estar falando aos nossos corações nessa noite, e que o Senhor possa se revelar através da tua palavra a cada um que estão ouvindo e assistindo essa live. E em nome de Jesus, Senhor, eu te peço misericórdias pela minha vida e que eu seja tão somente um instrumento de bênção nas tuas mãos para abençoar a todos que possam nos ouvir nessa noite. Assim eu te oro e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Toma uso da palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante, aonde diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E que Deus em Cristo seja louvado e que nós sejamos abençoados com sua palavra hoje e eternamente. Hoje nós vamos estar analisando a carta, né, a igreja de Esmirna. Ontem nós discorremos sobre a igreja de Éfeso, vimos uma igreja que recebeu grandes elogios da parte do Senhor, mas também recebeu um protesto. Qual protesto foi esse? Porque a igreja de Éfeso tinha deixado o primeiro amor. E nós aprendemos que os aspectos do amor que foi deixado pela igreja de Éfeso foram a simplicidade e a pureza. Então, nessa live, nós vamos ver outros aspectos, né, no qual Jesus vai tratar com a igreja hoje de Esmirna. Primeiro, a cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes são chamados a serem fiel a Jesus Cristo. A palavra Esmirna, ela significa mirra ou amargura, que é símbolo de morte. Entretanto, foi agradável e preciosa para o Senhor. Localizava-se também na Ásia Menor, atualmente a principal cidade turca, como uma população de quase 300 mil habitantes. Esmirna caracterizou-se pela forte oposição e resistência ao cristianismo no primeiro século da nossa era. Então, esse aqui é o panorama para que a gente pudéssemos conhecer, sabe, um pouco mais da cidade de Esmirna e o que aconteceu ali quando o cristianismo chegou e o desenvolvimento, né, do cristianismo na cidade de Esmirna. Pois sempre é bom conhecermos um pouco da sua história. Como nós temos nossas cidades, aqui hoje eu estou em Mata Roma. Mata Roma tem a sua história,
tem a história como o evangelho chegou, como o povo tem recebido ou rejeitado. Eu sou, com muito orgulho, de Anajatuba, e também em Anajatuba nós temos a história como o evangelho chegou e como a nossa gente tem recebido o evangelho ou rejeitado o evangelho. Então, nós vamos começar a analisar o conteúdo da carta. Primeira coisa que nós vamos observar é o que nós fizemos ontem. Nós iremos observar, primeiramente, o destinatário desta carta. Porque nós aprendemos, e é comum e normal nós entendermos que quando há uma carta, existem duas partes, o destinatário e o remetente. Então, o destinatário está descrito no versículo 8, na parte A. Leiamos novamente. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Então, o destinatário é o anjo da igreja que está em Esmirna. O remetente está na parte B do capítulo 8, que é identificado por aquele que diz: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quando nós analisamos à luz da Bíblia, até mesmo pelo próprio livro de Apocalipse, esse primeiro título, né, diz o primeiro e o último, é um título aplicado à pessoa de Jesus Cristo. Se nós voltarmos à página e lermos o capítulo 1, e no versículo 17, Jesus Cristo é descrito com essa descrição. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 diz: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temais, eu sou o primeiro e o último. Aleluia! Esse primeiro e o último, ele é equivalente ao versículo 8 do capítulo 1, que diz: eu sou o alfa e o ômega. É o mesmo que se nós expressássemos em relação ao nosso alfabeto. Jesus é a letra A e Z, é o primeiro, é o último. Quando nós olhamos ainda para o restante do remetente, né, a característica do remetente, na parte C do versículo 8, há uma referência direta de Jesus Cristo. Olha que glória, ele vive, que foi morto e vive. Glória a Deus, o Senhor, ele vive. Por isso, há um coro que diz: nós podemos crer no amanhã, porque ele vive. E nós não adoramos a um Deus de prata, de ouro, de madeira, não. Nós adoramos ao Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia! E cabe aqui lembrarmos novamente que a interpretação mais consistente e bíblica e historicamente que anjo aqui, ou seja, ao destinatário, deve ser entendido como o pastor da igreja. Assim como Jesus Cristo se direcionou ao pastor da igreja de Éfeso, agora Jesus está direcionando a sua mensagem, ou seja, a sua carta à igreja, ao anjo, tá, que estava nos cuidados da igreja de Esmirna. Amém? E também nós vamos encontrar aquela mesma estrutura que nós falamos, que as cartas, elas trazem algumas características ou alguns aspectos, onde nós vamos encontrar Jesus elogiando, Jesus protestando ou condenando, Jesus corrigindo ou Jesus dando ou chamando para a recompensa. Essa carta, ou seja, essa igreja de Esmirna, era uma igreja extraordinária, porque dentro desses aspectos, nós vamos daqui a pouquinho discorrer, que Jesus, ele faz um elogio maravilhoso sobre essa igreja. Jesus chama ela de fiel nas perseguições. Você também, leitor da Bíblia e que está nos assistindo e nos ouvindo, você não vai encontrar nenhum protesto e nem Cristo fazendo nenhum tipo de condenação a ela. Não há ainda nenhuma correção para essa igreja, mas existe algo muito maravilhoso que é a recompensa. Qual é?
a quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, de acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca 4 importantes características da igreja referente à cidade de Éfeso. Então, aqui é importante nós analisarmos e frisarmos essas características. Primeiro, era uma igreja pobre numa cidade muito rica. Era considerada ainda o ornamento e a coroa e a flor da Ásia Menor. Então, Esmirna era uma cidade muito rica, no entanto, a igreja, né, do Senhor Jesus Cristo que ali estava era uma igreja muito pobre. Segunda característica, era uma igreja que enfrentava morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Eu vou explicar aqui para que você entenda. Isso aqui está dentro do contexto histórico. Pois no ano 600 anos de Cristo, os lídios a invadiram e destruíram por completo a cidade de Esmirna. No ano 200 a.C., Lisímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. A cidade estava morta e reviveu. Então, Cristo, quando trata nessas igrejas, ele trata também do aspecto das cidades que as igrejas estavam dentro do contexto. Terceira característica, uma igreja fiel a Cristo na cidade mais fiel a Roma. De todas as cidades orientais, né, havia sido a mais fiel a Roma. Ou seja, irmãos, nossa cidade, nosso povo, está sendo fiel a quem? No livro de Salmo nós encontramos, né, um salmista que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Então, feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Então, a cidade de Esmirna era uma cidade altamente fiel a quem? A Roma, ao Império Romano. É tanto que no ano 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erguer um templo à deusa Roma. Então, a primeira cidade a erigir um ídolo em homenagem a Roma foi a cidade de Esmirna. A quarta característica dessa igreja era uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Ou seja, Esmirna era famosa por essas modalidades de Jogos Olímpicos, Jogos Atléticos. Era tanto que a cidade de Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam Jogos Atléticos famosos precedente de todo o mundo. Os jogadores disputavam uma coroa de louros. Para os crentes dessa cidade, Jesus prometeu a coroa da vida. Oh, glória! Então, qual coroa, meu irmão, você que está me ouvindo, qual coroa nós temos buscado? O mundo tem nos ofertado grandes coisas, mas por mais que sejam grandes coisas, elas são perecíveis, elas são terrenas, então elas se acabam. Então, a coroa da vida é algo que Cristo oferece para aqueles que crê nele, confia nele e entrega a sua vida a ele como seu Senhor e Salvador, e teremos uma coroa da vida eterna. Aleluia! Ainda, baseado no estudo do pastor Hernandes Dias Lopes, ele aponta 4 aspectos desta igreja, que se assimilariza com o próprio Jesus Cristo. Aqui é interessante nós olharmos para esses aspectos. E nós vamos encontrar aspecto de sofrimento. Primeira coisa, era uma igreja atribulada. Agora vamos ler o versículo bíblico que nos diz que a igreja de Esmirna era uma igreja atribulada. No capítulo 2 e versículo 9, o Senhor vai dizer primeiramente, eu conheço as tuas obras. E aí, por que Jesus ele vai falar de uma forma assim tão profunda, tão íntima e pessoal com os crentes da igreja de Esmirna? Porque Jesus conhecia o que era a tribulação.
Então ele vai dizer, eu conheço as tuas obras e tribulação. Então a igreja de Esmirna era uma igreja atribulada. Mas o que é a tribulação? O que é tribulação? São aflições, adversidades, sofrimentos extremos, amargura, que nos causam danos e grande sofrimento. E geralmente nos levam a perdas. Mas por que estavam sendo atribulados essa igreja? Eles eram, queridos, forçados a adorar o imperador como se fosse um deus. Porque na Roma antiga, os imperadores se autodenominavam deuses e obrigavam a todo o povo do Império Romano a adorarem o imperador como sendo Deus. Então, dentro do Império Romano, era a lei que os seus súditos, eles cultuassem o imperador romano como sendo Deus. Mas a igreja de Esmirna, dentro desse contexto, apesar da cidade ser grande idólatra, a igreja, ou seja, os crentes em Cristo, que reconheciam o senhorio de Jesus, não se dobraram às divindades falsas e nem ao culto ao imperador. Por isso, eles foram grandemente atribulados. Por exemplo, Policarpo foi pastor dessa igreja e ele morreu por volta do ano 159 depois de Cristo, queimado na própria cidade, e quando de seu martírio lhe ofertaram, em troca de sua vida, que negasse a Jesus em público, Policarpo respondeu aos seus algozes, 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer o meu rei e o meu salvador? Quantas ofertas o mundo não tem nos oferecido para negarmos a Jesus, para nos desviar dos seus caminhos? São muitas, mas nós temos de ter a atitude do nobre e pastor Policarpo. Nós não podemos trocar a coroa da salvação por coisas perecíveis, por coisas que, a ferrugem corrói, que ladrão come. Nós não podemos trocar as coisas eternas de Deus pelas coisas passageiras. Outra coisa que essa igreja ela tinha era uma igreja pobre de bens materiais. Olha o que diz o versículo ainda 9. Primeiro Jesus disse, eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza. Olha aqui que coisa. Talvez você que esteja nos ouvindo e ouvindo o pastor falando, dizendo que não devemos trocar as coisas do reino dos céus porque elas são riquezas eternas. Mas como que uma igreja que confessa a Cristo, ela pode ser pobre? E aí eu quero te dizer, meu querido, meu amado irmão, a pobreza não é uma maldição. Jesus disse, bem-aventurados pobres. Lucas capítulo 6, versículo 20. Tiago ainda diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. A pobreza aqui não era somente situação econômica, era porque, devido à perseguição, seus bens eram confiscados, eles não conseguiam, ou seja, os crentes não conseguiam negociar, porque era impedido pelas leis do império, ou eles negociavam livremente, ou eles negavam a Jesus. Essa era a única maneira. Então, nós estamos chegando, irmão, numa situação praticamente dessa. As leis no mundo, as leis brasileiras, estão tentando forçar em vários aspectos da vida espiritual que o homem se corrompa, assim como nós vemos aqui a pobreza da igreja de Esmirna. Eram pobres, extremamente pobres, mas não por escolha, mas porque tiveram
de tomar uma posição na vida. Ou vivia uma vida boa, negando Jesus e adorando ao imperador, ou servindo a Jesus e tendo a certeza das riquezas eternas em Cristo Jesus. Então, essa pobreza era implicada justamente pela imposição, né, das leis locais que impediam deles negociarem. E, além disso, os crentes eram tão perseguidos, não somente pelo império, mas também por bandidos que saqueavam os poucos que ainda tinham. E o império não protegia os cristãos, justamente porque eles eram cristãos. Tudo isso que eu estou falando, parece-me que é muito coincidente com aquilo que nós estamos vivendo, mas não é mera coincidência. A Bíblia diz, Jesus nos ensina, que Deus amou o mundo, mas o mundo odiou a ele. E como odiou a ele, também iria odiar aos seus servos. Então, essa perseguição, essa pobreza, tudo era por causa do Evangelho. Outro aspecto que nós vamos encontrar aqui nessa carta, em relação à igreja de Esmirna, era que lhes eram lançadas palavras ofensivas de falsos testemunhos pelos judeus. Ou seja, não era só o Império Romano que perseguia os crentes em Cristo em Esmirna, mas os próprios judeus perseguiam os cristãos, defamando e falando mal deles. Por algumas coisas, por exemplo, os judeus acusavam os cristãos de serem canibais, divididores de família, acusavam até mesmo de ser ateus e desleais. Mas por que essas acusações levianas? Os judeus acusavam os crentes em Esmirna de ser canibais porque eles participavam da ceia do Senhor e se dizia que na ceia do Senhor se come o corpo de Cristo e se bebe o sangue do Senhor. Então eles achavam que estavam fazendo canibalismo, tá, na ceia do Senhor, por desconhecer, sabe, a verdade de Deus para os seus servos. Também os judeus acusavam os cristãos de serem divididores de família, ou seja, e isso ainda existe. Pela fé em Cristo, muitos familiares não aceitam quando tem alguém da família que aceita Jesus como Senhor e Salvador por causa das religiões, sobretudo no aspecto da idolatria. Aonde você vem da idolatria, que é muito forte, assim como no Império Romano, no século I, tá? Ainda existe essa imposição. Se você aceita Jesus, se você, sabe, quebra com alguma tradição antiga que é totalmente contrária aos preceitos divinos, há uma rejeição, tá? Então, ali eles eram acusados de divididores de família. E também eram chamados de ateus, porque a Bíblia, eles diziam que eles eram ateus porque eles não criam no mesmo Deus que eles criam. Chamavam eles de incrédulos. E desleais, ou seja, eles jogando os cristãos contra o Estado romano, né? Contra o Império Romano. Por quê? Diziam, olha, esses crentes são desleais a César. Eles são leais a um tal de Jesus. Era assim que eles diziam. E colocavam, sabe, as autoridades romanas contra os cristãos ali de Esmirna. Então, eles eram grandemente ofendidos e eram lançado um mau testemunho contra eles em relação aos judeus. Versículo 10 vai falar algo muito importante que eu quero chamar a atenção de você. Não temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vamos encontrar que além da igreja, né, ser atribulada, ser uma igreja pobre pela questão do confisco dos bens e dos roubos, né, dos ladrões, e pela difamação, eles eram também aprisionados, jogados nas prisões. E interessante que aqui a Bíblia vai dizer
que era o próprio Satanás que iria aprisionar alguns de Esmirna. Vou reler de novo o texto. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui o texto bíblico está falando de um momento de tribulação que a igreja de Esmirna iria passar e que teria como líder dessa perseguição o próprio Satanás. Então nós temos de observar, queridos, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se nós atentarmos nos dias atuais, ainda a igreja de Jesus Cristo é muito perseguida. Na África, na Ásia, na China, por exemplo, a perseguição cristã é muito grande. Nos países que predomina o islamismo, a perseguição é muito grande. Então, de vez em quando, a grande mídia não solta a grande perseguição que a igreja vive nos dias atuais. Aqueles grupos ou ONGs que são protetoras no sentido da fé cristã sempre estão divulgando, e aqueles que têm conhecimento sabem da perseguição que existe ainda no mundo inteiro. Muitos sendo lançados na prisão e sendo levados à morte física, porque a morte eterna não é mais possível, porque já estão salvos em Cristo Jesus. Então, Augusto Nicodemos ainda, ele fala algumas coisas interessantes em relação a essa prisão. Ele diz que a prisão era a antessala do túmulo. Então, você imagina a tensão que não era ser crente na cidade de Esmirna. Os romanos não cuidavam de seus prisioneiros. Normalmente, os prisioneiros morriam de fome, de pestilência ou de lepra. As detenções tinham uma outra finalidade, para ser dispostos à prova. Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além da nossa força. Então, isso aqui é um exemplo para nós. Quantos de nós talvez não estamos passando por tribulações diversas? Talvez sofrendo por pobreza, talvez, quem sabe, até mesmo enfrentando prisões, porque não existem prisões só físicas por cometer um crime, existem também prisões espirituais, causada por quem? Pelo pecado, ou também por questões de perseguição do inimigo. Então, eu não sei qual pode ser a prisão na qual nós estamos passando, mas em Cristo Jesus a liberdade. Em Deus e por meio do seu Filho amado, Cristo nos liberta de todas as amarras espirituais, de todas as correntes, de todas as cadeias espirituais e nos liberta para uma liberdade. Liberdade esta, irmão, que é muitas das vezes confundida pelos crentes atuais, porque Cristo nos dá liberdade não para pecar, mas Cristo nos dá a liberdade para passarmos pelas tribulações, Cristo nos dá a liberdade para enfrentarmos as pobrezas extremas, Cristo nos dá a liberdade para enfrentarmos o mal falatório e os falsos testemunhos que às vezes são levantados contra os crentes em Cristo. Então é essa liberdade que o Senhor ele tem nos dado. É como o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, mas não é o poder do pecado, mas é o poder de viver uma vida de sofrimento por amor a Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda para o pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz a seguinte ponderação: a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Olha que coisa linda e interessante. E aí eu lhe pergunto, meu querido que está nos assistindo, qual a avaliação que nós estamos tendo nesse exato momento? Nós temos a avaliação do mundo e nós temos a avaliação de Jesus Cristo. O que mais vale, a avaliação do mundo ou de Jesus Cristo? Claro que é a avaliação de Jesus Cristo. Mas você tem direcionado sua vida por qual tipo de avaliação? Eu me lembro que quando eu me converti, muitos dos amigos não acreditavam na minha firmeza, e no meu prosseguimento cristão.
Eu me lembro que eu me converti no mês de maio, certo? Antes de começar o São João. E aqueles que me conhecem sabem que eu tinha um amor, né, uma paixão doida pelo São João. E quando eu me converti no mês de maio, colegas meus já me confirmaram e diziam, olha, nós dizíamos, não passa do São João, mas eu passei do São João para a glória de Deus. Depois que eu passei do São João, disseram, não passa do final do ano. E aí nem lá do mastro do São Benedito. E eu passei do final do ano, passei do mastro São Benedito, e já estou há mais de 10 anos, né, firmes na presença de Deus e podendo hoje falar com os irmãos como um servo. Mas se nós fôssemos, se nós for viver a nossa vida pela avaliação do mundo, queridos, a gente cai, a gente erra. Porque se você anda com a Bíblia, eles vão dizer, olha, lá vai o Bíblia na mão. Se você vai para a igreja, vão dizer, lá vai o fanático para a igreja. Se você muda a sua forma de vestir, porque agora você quer se apresentar mais detalhados para o Senhor, as pessoas vão dizer, lá vai aquele ali agora, aquele fanático. Então, uma série de coisas que se nós formos tentar viver pela avaliação do mundo, nós não servimos a Deus. E a primeira avaliação que Cristo faz é que ele diz o seguinte para aquela igreja. A igreja, ela é pobre para o homem, para o mundo, financeiramente, mas era rica dos recursos espirituais. Então, olha que coisa maravilhosa. A igreja de Esmirna, aqui é descrita como pobre de materiais e de riquezas, mas riquíssima em recursos espirituais. A igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Cristo era rica. Enquanto o mundo avalia o homem pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra avaliação, não tinha tesouros na terra, mas os tinha no céu. Nós podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé e ricos em boa obra. Podemos não ser ricos em recursos materiais e financeiros, mas temos de ser rico para com Deus, vivendo uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida que agrada a Deus, rico na fé e rico em boas obras. Aleluia. Outra avaliação que Jesus faz da igreja de Esmirna, era pobre diante dos homens, mas riquíssima diante de Deus. Então essa é a avaliação que Jesus tem daqueles que se dedicam a sua vida para o reino dos céus e sua justiça. Muitas pessoas às vezes criticam, olha, lá vai aquele crente, o abestado, dando dinheiro para pastor, né, porque tem o desejo de ajudar no avanço da obra missionária. E tudo é uma avaliação que o mundo faz, mas eu quero lhe dizer que a nossa pobreza, ela é convertida em riquezas espirituais. A nossa pobreza material é enriquecida de bens espirituais. As riquezas materiais, elas se acabam, elas se destroem, elas são perecíveis, mas as riquezas espirituais, elas são para sempre, são duradouras, porque são de Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Aleluia! Outra observação que o pastor Hernandes Dias Lopes ainda faz é uma análise muito interessante. Ele disse que a igreja estava pronta a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. E eu quero lhe chamar a atenção. Que tipo de sacrifício você está fazendo para honrar a Deus? Eu quero falar aqui de algumas coisas simples. Às vezes nós deixamos de ir para o culto, porque nós não queremos deixar, às vezes, de assistir um programa de TV, às vezes de participar de um aniversário, participar de uma festa, participar de algum evento ou de alguma programação, entretenimento, e a gente acaba o quê? Sacrificando as coisas de Deus pelas coisas deste mundo. Hoje nós estamos, como eu já falei na live passada, com saudades dos nossos encontros em nossas congregações. Devido a esse Covid-19, nós estamos impedidos, por enquanto, por algum momento, de nos congregarmos, estarmos ali
juntos. Mas, se nós olharmos para trás, quantas vezes, na linguagem nossa brasileira, nós não relaxamos as coisas de Deus, a obra de Deus, por coisas supérfluas? Mas a igreja de Esmirna, ela nos ensina e nos ensina muito. Que sacrifício nós estamos dispostos para honrar a Deus, irmãos? Então a igreja estava sendo encorajada a enfrentar a própria morte se fosse necessário. É o que nós lemos: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Se você está sofrendo, queridos, eu quero te dizer, por causa do evangelho, você é um privilegiado. O apóstolo Paulo diz: a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Jesus, mas também de sofrer por ele. Filipenses 1, 29. Outro sacrifício que nós vemos, mesmo que isso lhe custe o seu namoro, lhe custe o emprego, lhe custe o sucesso, lhe custe o casamento e até a própria vida, nós temos de fazer tais sacrifícios para honrar a Deus. O mundo perseguiu a Jesus, também nos perseguirá. Não amemos o mundo, porque a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, queridos, honremos a Deus com as nossas vidas, com os nossos recursos, com a nossa sabedoria, com os nossos dons, com os nossos talentos. Tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos não é para nós, vivermos uma vida de gozo para gastar com as coisas dessa vida, mas para sermos mordomo para Ele, para sermos instrumento nas suas mãos. E aí, queridos, vai falar algo muito importante que nós vamos entender. Não é a riqueza, não é a quantidade de bens materiais que um homem e uma mulher de Deus recebe que o faz fiel a Deus. Não. A exemplo está aqui a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, mas é a fidelidade. A fidelidade, queridos, de um homem e de uma mulher de Deus. E pobreza, tribulação, quando você é servo, nada pode tirar a fidelidade. Então, fidelidade não é ser fiel até o último dia da vida, mas ser fiel até o ponto de morrer por essa fidelidade. Então, sejamos fiéis em todas as áreas e atitudes da nossa vida, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, para concluirmos a mensagem de hoje, meu irmão e minha irmã, você que está passando por tribulação, Jesus está no controle de todos os detalhes de nossas vidas, como nós podemos ver o cuidado dele com a igreja de Esmirna e a comunicação que ele faz para ela, para confortar o seu coração. Então, Jesus conhece quem somos e tudo o que acontece conosco. Jesus também permite o sofrimento com o propósito de lhe provar e não de lhe destruir. Nesse momento de Covid-19, isso não veio para destruir os servos de Deus, mas é um momento de provação, para nós passarmos na prova do 9, saber se de fato nós somos fiéis, porque a Bíblia diz: se formos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito, mas se não formos fiéis no pouco, também não seremos no muito. Então essa tribulação que tem se alastrado no mundo inteiro não é para nos destruir, mas é para nos provar se de fato somos crentes e estamos firmes. Jesus conclui sua mensagem à igreja de Esmirna dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, prometendo ao vencedor não receber o dano da segunda morte, ou seja, a condenação eterna, aquela que leva para o inferno. Olha o que diz o versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E eu tenho certeza
que eu não estou transmitindo essa mensagem para derrotados, mas eu estou transmitindo essa mensagem para vencedores, mas para que nós sejamos vencedores. Nós não somos vencedores pela nossa saúde, nós não somos vencedores pelos nossos talentos, nós não somos vencedores pelos nossos recursos financeiros, nós somos vencedores pelo Deus que cremos e confiamos e temos como Senhor e Salvador. Então a nossa vitória está em Cristo Jesus. Por isso que a sua palavra nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus, obrigado, Senhor, por ter nos amado. Obrigado, Paizinho Santo e querido, por estar nos falando e comunicando conosco da mesma forma como o Senhor comunicou com as igrejas ali descritas em Apocalipse. Ontem, a igreja de Éfeso, ela foi chamada a atenção porque tinha deixado o primeiro amor. E agora nós lemos aqui uma igreja que mesmo diante da pobreza, mesmo diante das tribulações, continua fiel. Ou seja, queridos, não é a luta que nos tira da presença de Deus, mas se somos fiéis ao Senhor, permaneceremos firmes para sempre. Então, queridos, essa mensagem que eu deixo ao nosso coração. E para nós concluirmos por último, eu quero orar com você. Soberano nosso Deus e amado Pai, eu quero te louvar, te exaltar e engrandecer o teu nome, por todos os amigos e irmãos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, que a tua palavra ela possa ter falado profundamente aos nossos corações e que possamos guardá-las nos nossos corações para não pecarmos contra ti, que venhamos a buscar a excelência da adoração e sermos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, para que no dia que nos encontrares com o Senhor, nós possamos ser elogiados tão grandemente, assim como a igreja de Esmirna, e não recebermos nenhuma repreensão do Senhor. Nos perdoa ainda, Senhor, se estamos fazendo algo que não te agrada. Nos perdoa em nome de Jesus e toma-nos nas tuas mãos e nos conduz nessa caminhada, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Assim eu te oro, Senhor, e por fé te agradeço, em nome de Jesus.